Aconselhando os casos difíceis. Capítulo 10. Julie e os vícios e adultério. Por Robert D. Jones. O que eu mais temia quando me tornei um pastor titular aos 26 anos de idade não era o medo de falar diante de uma multidão, de pastorear pessoas 40 anos mais velhas do que eu, de compartilhar o evangelho ou de liderar uma reunião com a liderança e com os diáconos. Embora essas tarefas representassem um desafio para mim, um jovem pastor, elas não produziram grande consternação. Ao invés disso, o que eu mais temia era enfrentar uma situação difícil de aconselhamento, o tipo de situação tratada pelos conselheiros colaboradores deste livro. De certa forma, minha preocupação era inevitável. Baseado na Escritura, eu acredito que o meu chamado pastoral incluía o aconselhamento, que um pastor deve pastorear seus membros através dos seus medos, conflitos, do desespero, dos hábitos pecaminosos e de um conjunto de outros problemas. Eu não acreditava que Deus me libertara simplesmente para encaminhar meu rebanho sofredor a outras pessoas, especialmente se o aconselhamento fornecido por essas pessoas não fosse centrado em Jesus e não surgisse da Escritura. Eu não poderia escapar das minhas obrigações de pastorear biblicamente o meu povo. Por isso iniciei o pastorado com o mandamento dado por Deus de aconselhar e com o medo persistente de aconselhar casos difíceis. É claro que os casos difíceis vêm em todos os tamanhos e formatos. Alguns cenários de aconselhamento são difíceis devido à presença de comportamentos bizarros. Os pastores podem ficar perplexos com pessoas que agem de forma aparentemente indecifráveis, como os comportamentos maníacos ou esquizofrênicos. A resposta do pastor pode variar desde curiosidade, desconforto e até ficar descaradamente assustado. Outros casos são difíceis porque vêm ligados a um rótulo psiquiátrico, um rótulo com uma linguagem que soa médica, aparentemente técnica ou misteriosa demais para um pastor comum. Dos seus dias de seminário, ele pode lembrar-se do tempo auristo do grego ou da união hipostática de Jesus, porém os transtornos bipolar ou de personalidade limítrofe parecem ir além do seu treinamento. Os ministros desacostumados a esse tipo de jargão podem sentir-se travados. E ainda, outros casos assustam os pastores, pois são caracterizados por padrões pecaminosos arraigados, como por exemplo a pornografia, as complexas relações dinâmicas como o adultério ou os vícios que dominam a vida, como o abuso do álcool. O caso de aconselhamento que eu quero compartilhar com você foi difícil por diversas razões. Primeiro, a situação era uma combinação de diversos desses componentes penosos em um único caso. Segundo, eu me deparei com ele relativamente cedo no meu ministério, quando eu não estava acostumado a lidar com esses tipos de problemas complexos exibidos nesse caso. Terceiro,
O caso estava cheio de desenvolvimentos surpreendentes. Ao iniciar, eu acreditava que seria um simples exemplo de aconselhamento matrimonial. No entanto, à medida que as semanas e os meses passaram, fiquei chocado ao descobrir como essa situação aparentemente simples rapidamente foi transformada em complexidades do vício em álcool, do adultério e de padrões persistentes de rebeldia por parte da esposa e mãe. Essas complexidades em camadas criaram outro fator complicador, um prolongado período de aconselhamento. O caso levou mais de 2 anos, do começo ao fim. Ao longo desse caso demorado e intricado, minha própria curva de crescimento foi acentuada. A história ainda se destaca em minha mente como um testemunho à graça de Deus, porque aprendi muito ao ver Deus usar o meu aconselhamento imperfeito, como em observar o poder de Deus nas vidas de uma de suas filhas, a qual mudou a despeito de seus próprios esforços para fugir da graça do Senhor. O histórico de Julie. Uma transferência de emprego levou Nat e Julie a mudarem-se do meio oeste para a nossa área. Ambos haviam feito faculdade e tinham 30 e poucos anos. Eles já estavam casados há 8 anos quando os conheci. Viajar com 2 filhos pequenos e mais um a caminho tinha tornado o processo de mudança em algo estressante. Porém, agora o maior problema deles era a saudade de casa. Ambos sentiam grandemente a falta dos seus amigos e da sua família e ansiavam voltar para casa. Nate e Julie eram cristãos comprometidos e a busca deles por uma igreja fiel os levou à nossa congregação, onde rapidamente se integraram e encontraram um lar. Uma vez que nenhum deles tinha relações na área, a comunhão dos irmãos e irmãs em Cristo se provou indispensável para a vida deles e mais tarde se provaria indispensável no aconselhamento. No início do casamento, eles sofreram uma séria divisão na igreja que frequentavam, o que os deixou cautelosos sobre a participação na igreja, mas também famintos pela comunhão cuidadosa e autêntica. A experiência de igreja mais recente também tinha sido legalística e teologicamente superficial, por isso chegaram à nossa igreja com falta de profundidade de doutrina e sem um entendimento das profundas riquezas da graça de Deus. Meu relacionamento com Nate e Julie começou através das atividades informais da igreja. Minha esposa, Lauren, e outras pessoas forneceram refeições e cuidado com as crianças quando o terceiro filho deles nasceu. À medida que passamos a conhecê-los, Lauren e eu começamos a sentir certa tensão no casamento deles. Jolie também estava lutando em seu relacionamento com o Senhor e no seu papel como esposa, mãe e dona de casa. Por causa dessas preocupações, eu me ofereci para passar tempo com eles no esforço para ajudá-los.
Nate foi imediatamente receptivo. Julie ficou cautelosa, contudo, estava disposta. O estágio inicial. O aconselhamento normal com pouco sucesso. Nós nos encontramos pela primeira vez para aconselhamento em outubro daquele ano. Ao organizarmos a sessão, ambos expressaram um desejo pelo aconselhamento bíblico. Eles queriam crescer espiritualmente e fortalecer o casamento. Seguindo o meu padrão típico para aconselhamento matrimonial, pedi a Nate e a Julie a permissão para que Lauren se juntasse a nós, junto com o líder do grupo pequeno deles, Todd, e sua esposa, Jen. Em nossa primeira sessão, gastamos um tempo substancial para conhecer Nate e Julie, para aprender o histórico deles e perguntar sobre suas dificuldades atuais. Enquanto conversávamos juntos, Julie revelou um amplo espectro de questões espirituais, físicas, matrimoniais e familiares. Ela indicou que esses problemas existiam a vida toda, apesar dos problemas conjugais terem começado há cerca de 5 anos, após 3 anos de casamento. Julie compartilhou uma longa lista de agentes estressantes: vida, ansiedade, perfeccionismo, estar no controle das situações. Ela descreveu a si mesma como esmagadoramente estressada. Julie também tinha um histórico de diagnóstico psiquiátrico e estava tomando diversas medicações psicoativas para tratar depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Para resumir, surgiram 4 categorias de informação, tanto da nossa primeira sessão quanto do nosso formulário de pré-aconselhamento que Julie preencheu. O relacionamento de Julie com Deus e sua negligência das disciplinas espirituais. Infelizmente, esses 2 tópicos eram virtualmente sinônimos para Julie. Ela media o seu estado espiritual através de uma quantidade de tempos de quietude que ela observava. Ela falou claramente sobre querer desenvolver as disciplinas espirituais em sua vida, especialmente o tempo diário com a palavra. Ela desfrutara da leitura mais consistente da palavra há anos atrás. A deteriorização do zelo dela pela palavra de Deus e o declínio em seus hábitos devocionais a perturbavam grandemente. Ela frequentava a igreja regularmente, porém geralmente falhava em gastar um tempo sozinha com o Senhor. Talvez o comentário mais preocupante dela foi ter admitido que estava com medo de ficar sozinha com Deus. Eu imediatamente me lembrei de um comentário de um de meus professores de aconselhamento. A maioria dos problemas de aconselhamento reflete uma visão distorcida de Deus e de um relacionamento deficiente com Cristo. Conversei bastante, tanto com Julie quanto com Nate, sobre o relacionamento deles com Cristo e determinei que eles eram seguidores de Jesus, embora com personalidade oposta e diferentes níveis de zelo e de maturidade.
Nate era disciplinado, constante e zeloso em sua fé. Às vezes ele poderia ser complacente, crítico e intimidador. Em última análise, Julie manifestava uma evidente fé em Cristo e submissão à sua palavra, mas sua vida cristã era aleatória, esporádica e temerosa. Nate era racionalista, pensava em categorias, preto e branco, e era capaz de argumentar com habilidade. Julie era emocionalmente orientada e buscava evitar discussões com o seu marido. Essas diferenças exacerbaram os conflitos conjugais. A contundência de Nate intimidava Julie. A covardia de Julie frustrava Nate. A habilidade de Nate de finalizar tarefas envergonhava Julie. O fraco desempenho de Julie irritava Nate. Os problemas psicológicos, psiquiátricos de Julie. Julie também relatou problemas com depressão e ansiedade até antes do ensino médio. Ela queria suspender as suas medicações psiquiátricas prescritas por médicos diferentes. Ela também reconhecia ser uma perfeccionista meticulosamente exigente com seu próprio trabalho e com o trabalho dos outros, mantendo padrões irreais que levam a um senso de fracasso e culpa. Quando falho, eu geralmente me detenho nesse sentimento, sinto culpa e ou desisto. Eu me vejo como uma cristã, esposa e mãe fracassada. Quero ver-me livre dos laços da culpa, do fracasso e da ira que sinto em relação ao meu marido. Eu quero viver nas promessas de Deus. Depois ela descreveu a si mesma como alguém com baixa autoestima, alguém que busca agradar outras pessoas e alguém que se compara constantemente com os outros. Os problemas físicos de Julie. Há 4 anos, Julie fora diagnosticada com fibromialgia e síndrome da fadiga crônica. Então, um ano antes da mudança deles para a nossa cidade, um acidente de carro produziu vários ferimentos na coluna, o que resultou em cirurgia. Dor crônica e constantes explosões agudas. Seu médico prescreveu medicações para a dor, assim como antidepressivos, os quais Julie continuou a usar em sua nova cidade, sob os cuidados de diversos médicos. O casamento e a família de Julie. Os problemas no relacionamento de Nate e Julie começaram há cerca de 5 anos do nosso encontro, após 3 anos de casamento. Julie avaliava seu casamento como terrível, 0 em uma escala de 0 a 5. Ela citou melhor comunicação e mais atividades espirituais conjuntas como as principais formas de melhorar o relacionamento dos dois. Em nossa primeira sessão, Julie focou mais em suas dificuldades pessoais do que em seus problemas conjugais. Porém, ainda era evidente que ambos eram altamente problemáticos. Ela apontou acuradamente uma grande necessidade
quando expressou seu desejo de aprender a temer a Deus mais do que ao seu marido, embora sua visão confusa de Deus tenha tornado esse desejo honroso em uma tarefa difícil e distorcida. No início de nosso trabalho juntos, ela mencionou um pouco sobre dificuldades na criação de filhos. Entretanto, Nate deixou claro que a falha de Julie em disciplinar seus filhos estava produzindo o caos dentro de casa. O que Julie tinha feito até agora sobre todos os seus problemas? Eu tomo remédios para ansiedade e depressão. Quanto a todo o resto, eu tenho feito pouco ou nada. A linguagem do fracasso falou em voz alta em todos os momentos. Lidando com as questões. Primeiro, lidamos com o relacionamento de Julie com Deus, ajudando-a a aprender a ler e a aplicar a Escritura a si mesma. Nós também focamos nas questões que acreditávamos ser necessárias para trazer alívio imediato ao casamento deles: comunicação, papéis e criação de filhos. Dada a quantidade de pressões espirituais, físicas, conjugais e de criação de filhos que ela sentia, nós abrimos no Salmo 46 e estudamos o retrato que o salmista faz de Deus como nosso refúgio e fortaleza, presencial e poderoso, em meio a um mundo estremecido. Então, ajudamos Julie a iniciar um plano devocional onde ela poderia ler um salmo todos os dias, ou dia sim, dia não, na porção dos salmos de 120 a 134, uma seção do saltério com salmos breves e imagens memoráveis que nos auxiliam a fixar os olhos no Senhor. Eu também iniciei Nate e Julie, o meu modelo pacificador, que envolve voltar a estar comprometido em agradar a Deus, uma disposição em examinar, confessar e arrepender-se dos pecados do coração e dos comportamentos. Eu também compartilhei alguns passos práticos para amar, perdoar e servir um ao outro. Durante a próxima semana, eles deveriam ler os capítulos 1 a 2 do livro de Ken Sande, Peacemaking for Families, estudar e memorizar algumas passagens bíblicas-chave e manter um diário dos seus conflitos para que nós pudéssemos trabalhar nesse material nas próximas sessões. Por volta desse momento, fizemos uma pausa que durou várias semanas para que Nate e Julie visitassem seus parentes para as festividades de Natal. Quando Julie retornou, ela não estava indo bem na área de sua vida e a sua conduta refletia total indiferença. Ao continuarmos a aprender sobre ela, nós descobrimos uma mulher sobrecarregada com problemas na criação de filhos, no cuidado com a casa e com problemas conjugais. Eu me sinto pressionada a ter um bom desempenho, então eu fracasso e eu só quero desistir. Além disso, Julie sentia que Deus estava muito, muito distante. Ele está Ele está lá e me ama, mas eu me sinto sobrecarregada e me sinto culpada quando não corro para Ele. Julie continuou a descrever sua frustração de que Deus estava assistindo-a falhar em tantas áreas. A noção de que Deus poderia dizer
algum dia. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 5:21 estava longe do alcance dela. Ela também repetiu sua confissão anterior de que temia mais os padrões do seu marido do que os padrões de Deus, mesmo que ela expressasse confusão sobre quais seriam esses padrões. Primeiro, à luz das dificuldades que Julie apresentava em captar a graça de Deus, nós começamos a discutir uma visão bíblica de desempenho. Eu expliquei a ela: Deus não está olhando em primeiro lugar para o seu desempenho, e sim para a obra que Jesus, o seu Salvador, fez no seu lugar. Diante das expressões físicas, conjugais e domésticas de Julie, nós consideramos juntos as tentações de Jesus em Mateus 4:1 a 11, porém apenas à luz do contexto mais amplo de Mateus. Julie ficou tentada a ler esse relato exclusivamente como um exemplo de como lutar contra as tentações por meio da citação da Escritura. O método de Jesus de lutar contra a tentação aqui é certamente exemplar, porém Julie necessitava enxergar que o ponto da história não era a memorização da Escritura. Jesus não é nosso exemplo de como lidar com as tentações por meio da citação da Escritura. Ele é, primeiro e principalmente, nosso Redentor e substituto. Como o filho de Abraão e filho de Davi, Mateus 1:1 a 17, Jesus cumpriu as promessas da aliança do Velho Testamento e ele vem até nós como nosso Salvador. Mateus 1:21. E nosso Emanuel, Deus conosco, Mateus 1:23. Como o verdadeiro Filho de Deus, Mateus 2:15, Jesus teve êxito onde o Filho de Deus do Velho Testamento, Israel, Êxodo 4:22, veja Oséias 11:1, falhou. Jesus cumpriu o Velho Testamento, completando os seus 40 dias de tentações, o que Israel falhou em fazer durante 40 anos de perseguição no deserto. Confiar em Deus e obedecê-lo de forma perfeita em meio às pressões avassaladoras. Como o filho que sempre agrada seu pai, Mateus 3:17, Jesus é a nossa justiça. Eu lembrei-a, sim, Julie, você falhou. Eu e Lauren também falhamos, e Todd e Jen também, mas Jesus nunca falhou. A obediência perfeita que ele demonstrou lá no deserto tem sido creditada a você no Evangelho de Cristo. Por isso, Julie, assuma a culpa pelas suas falhas, porém ouça a graça de Deus. Julie, eu te amo. Você é minha filha. Meu filho Jesus teve o perfeito êxito. No fim das contas, o seu desempenho não é o que mais importa. Segundo, eu lembrei Julie de um sermão que ela ouvira recentemente em Romanos 8 sobre o amor incondicional de Deus por ela em Jesus Cristo. Nós a encorajamos a clamar a Deus. Eu creio, ajude-me em minha falta de fé. Marcos 9:24. Julie precisava pregar o Evangelho a si mesma diariamente, aplicar as verdades sobre sua justificação consumada, sobre sua santificação conceitual e sua adoção imutável. Ela precisava aprender que era amada por Deus e que pertencia a esse Deus, o seu Pai.
Uma vez que suas experiências prévias de igrejas não tinham sido orientadas para o Evangelho, nós passamos as sessões subsequentes lidando com várias facetas do Evangelho e aplicando-as à sua vida enquanto ela lia o livro The Cross-Centered Life, Keeping the Gospel the Main Thing, de C.J. Mahaney. Terceiro, nós continuamos a ajudar Julie a desenvolver uma direção bíblica a fim de tornar-se esposa, mãe e dona de casa piedosa, dependendo e apropriando-se das promessas, do poder e da presença de Deus em sua vida diária. Retornamos ao refúgio do Salmo 46, junto com os salmos de ascensão de 124 a 120 a 134. Depois esmiuçamos Isaías 41, 8 a 10, onde Deus promete ao seu povo escolhido que ele sempre será poderoso e estará presente para ajudá-lo. Filipenses 4, 11 a 13, onde Deus promete capacitar os crentes a viverem contentes mesmo durante as circunstâncias difíceis. E 2 Timóteo 4,17, onde Paulo declara que o Senhor o assistiu e o revestiu de forças em meio à solidão e à oposição. De forma prática, Lauren e Jen provaram-se valiosas mentoras e parceiras diante de prestação de contas, ajudando Julie a priorizar e executar suas tarefas domésticas. Entretanto, quando nos reunimos na próxima semana, Julie parecia estar exatamente no mesmo lugar. Ela não tinha lido sua Bíblia e tinha tido outra briga terrível com Nate. Quando a perguntamos sobre Deus, ela estava cheia de qualificações. Deus me ama, mas eu não consigo agradar a Deus, então para que eu vou tentar? Ela replicou. Pensamento horizontal a dominava. Mais uma vez eu lembrei-a do Evangelho. Por um lado, Julie, você não consegue agradar a Deus. Nossos pecados sempre nos danificam. Mas as boas novas do Evangelho dizem que Deus já se agradou de você. Pois você permanece em Jesus, o Filho amado de Deus, nosso substituto. O ponto de partida para você, Julie, é clamar a Deus. Deus, tem misericórdia de mim, pecadora. Lucas 18, 13. E depois, à luz da obra de Jesus na cruz, agradecer a Deus por essa misericórdia. Julie, se você conseguisse ficar bem com Deus através da oração e da leitura da Bíblia, então, para que você precisaria de um Salvador? Ler sua Bíblia não é uma forma de ficar bem com Deus, e sim de conhecer o Deus que de forma misericordiosa a salvou e a adotou, e de aprender o modo como Ele quer que você viva à luz da sua graça. Nós pedimos que Julie e Nate memorizassem Colossenses 3:12 e meditassem nesse versículo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós ansiávamos que Julie
reencontrasse sua verdadeira identidade em Cristo como alguém escolhida, santa e amada. Seguindo a mesma linha, nós também a direcionamos a passar mais tempo estudando Efésios 1, a fim de aprofundar sua compreensão sobre sua identidade em Jesus, como a fundação para a obediência que agrada a Deus. Esses temas gêmeos, o perdão, a justificação e a graça adotiva de Deus e a sustentação, o revigoramento e a graça capacitadora de Deus, marcaram nosso aconselhamento em andamento. Seja conversando apenas com Julie, ou junto com Nate, ou seja, discutindo casamento, criação de filhos ou tarefas domésticas, nós repetidamente frisamos a graça perdoadora e capacitadora de Deus. Pouco nós sabíamos que essa ênfase seria fundamentadora para o que nós estávamos prestes a enfrentar. Eu mencionei antes que esse caso apresentou elementos imprevistos. Nós estávamos prestes a dobrar uma esquina para nos depararmos com nossa primeira grande surpresa. O estágio de crise começa. Os vícios de Julie vêm à tona. Apesar de termos trabalhado com Nate e Julie por vários meses, o casamento deles permanecia com problemas, com pouco crescimento, visto tanto em Julie como no relacionamento deles. Ao invés de melhorar, a ira dela em relação a Nate tinha aumentado e ela estava começando a verbalizar os desejos de sair do casamento. Ao mesmo tempo, Julie sabia que estava ferindo Nate e as crianças. Isso somou aos seus medos de culpa. Os problemas com a criação de filhos continuaram sobre como disciplinar as crianças, se e quando as crianças deveriam dormir na cama da mãe e do papai, e se eles deveriam ter mais filhos. Por um lado, Julie queria ser uma esposa cristã melhor e uma mãe cristã melhor. Por outro, ela se sentia com o que chamava de legalismo de Nate. Por outro lado, ela se ressentia com o que chamava de legalismo de Nate, com as suas exigências de perfeccionismo e com a maneira como ele a condenava. Ele só está procurando maneiras de me condenar o tempo todo. Embora a minha equipe de aconselhamento não enxergasse os padrões de Nate como excessivos, uma mulher cuja disciplina está em falta e que busca escapar das pressões considerará sobrecarregante até mesmo os padrões razoáveis. Então, em uma sessão de aconselhamento em fevereiro, nós havíamos iniciado o aconselhamento. Em outubro, Julie admitiu que começara a beber diariamente, retomando padrões de vício em álcool que estiveram dormentes há vários anos. Ela tinha crescido em um lar conturbado, com o pai e a mãe alcoólatras, e desenvolvera em si mesma o mesmo sério problema. A embriaguez de Julie era duplamente danosa. O problema do álcool em si era agravado pela mistura que ela fazia com as medicações prescritas. Nós gastamos
tempo lidando com a sua embriaguez, buscando expor os vários motivos que faziam-na sentir-se bem e serviam de escape, os quais atuavam como combustível para esse pecado. Era essencial lidar não só com a escolha que ela fizera de beber ou com os perigos da embriaguez, mas também com as motivações do seu coração, os quais impulsionavam a ressurgência dos seus hábitos. Nós identificamos a cobiça pecaminosa de Julie para o álcool como um transtorno de adoração e como um poder escravizador. Romanos 6,16. Ao mesmo tempo em que apresentamos Jesus como o único que poderia libertá-la da escravidão. João 8:31 a 36. Simultaneamente, as escolhas e os comportamentos de Julie não poderiam ficar intocados. Enquanto trabalhávamos para ajudar Julie a mudar de dentro para fora, também examinamos maneiras dela evitar o acesso ao álcool e colocamos alguns limites práticos, bem como fortes medidas de prestação de contas para ajudar a controlar esse acesso. Enquanto isso, o conflito conjugal e as lutas na criação de filhos continuaram e o desespero marcou a mente de Julie. Eu me sinto inútil, me sinto perdida, não consigo lidar com isso. Estou sozinha. Além da sua desilusão, Julie continuou a expressar o seu desejo de abandonar o casamento. Nesse ponto, Lauren e eu começamos a passar mais tempo com Julie entre as sessões. No entanto, mais uma vez, as coisas pioraram quando Julie sofreu um pequeno acidente de carro na semana seguinte. As crianças não apenas estavam no veículo, mas Julie também estivera bebendo e fugiu do local. Logo foi citada pelo policial e recebeu uma data para julgamento. Eu reportei a situação dela para a liderança da igreja e um dos líderes se juntou a nós na próxima sessão. Nessa sessão, Julie admitiu que o seu uso de álcool estava aumentando como uma forma de entorpecer sua depressão, sua culpa e seu medo, enquanto ela lidava com as pressões de ser uma mãe em tempo integral. Ela reconheceu que estava recorrendo a alternativas que não incluíam Deus a fim de aliviar suas pressões. Enquanto isso, a paciência de Nate tinha diminuído e ele também reconheceu sua tendência pecaminosa de criar atalhos para o Espírito Santo com o objetivo de apressar a mudança dela. Por nos preocuparmos com ela e com a segurança das crianças, nossa equipe de aconselhamento apoiou a decisão de Nate de tirar as chaves do carro de Julie para que ela não corresse à loja de bebidas durante o dia. No entanto, a relutância de Julie em aceitar essa decisão sensata demonstrou que o coração dela não estava suficientemente humilde. Nós fornecemos a ela os nomes e os números de telefone de todas as outras mães que não trabalhavam fora e que viviam na mesma área que ela, as quais poderiam oferecer transporte a ela e aos seus filhos caso ocorressem emergências médicas ou outras necessidades. Durante essas sessões, nós continuamos a chamar Julie a um arrependimento mais profundo à luz da cruz expiatória de Jesus
e de sua vitoriosa ressurreição. A combinação de escapismo em busca de conforto, de um medo que pairava sobre ela e da falta de habilidades básicas estava deixando-a aleijada. Nós fornecemos instruções práticas sobre oração, especialmente encorajando-a a lidar com a sua ira contra Deus, admitindo diante dele onde ela tinha sentido que ele a desapontara em suas várias formas de sofrimento. O mesmo tipo de honestidade humilde era necessária em seu casamento, já que ela precisava aprender a confessar seus pecados a Nate e a perdoá-lo pelos pecados que ele cometia contra ela, à medida que ambos aprendiam a comunicar-se de forma graciosa. Julie também precisava de um novo comprometimento e de um treinamento prático para as tarefas domésticas e para o gerenciamento de vida. Ela encontrava dificuldade em levantar-se pela manhã, fazer o café da manhã e despachar as crianças. Ela lutava contra comer comida saudável, negligenciava o exercício físico regular e tinha dificuldade em encontrar tempo para ler sua Bíblia e orar. Mais uma vez, Lauren e Jen foram indispensáveis ao prover ajuda prática e a mobilizar outras mulheres piedosas para ajudar Julie, tudo com a permissão e gratidão dela. Por exemplo, Lauren passou uma manhã inteira com Julie em sua casa. Após ler com as crianças e pedir que elas brincassem sem fazer barulho e apenas interromperem se fosse muito importante, Lauren conversou com Julie sobre a importância de ler a Bíblia e orar, ajudou-a a estabelecer um plano de leitura ao longo de Efésios em pequenas porções de 3 a 6 versículos por vez e encorajou Julie a batalhar contra sua mente distraída, gravando uma oração diária de ação de graças a Deus, baseado na passagem que ela lesse no dia. Lauren também ajudou Julie a estabelecer uma rotina diária com as crianças. Elas marcaram horários regulares para as crianças se deitarem à noite, permitindo um amplo tempo para a leitura da Bíblia e o cuidado pessoal tanto antes das crianças acordarem, quanto depois que Nate saísse para o trabalho. Devido ao fato das manhãs de domingo serem caóticas para Julie e cheias de conflito familiar, Lauren explicou o valor de se preparar no sábado à noite para a manhã de domingo. Isso incluía lavar e passar as roupas de domingo para todos os membros da família, preparar o café da manhã com antecedência, por exemplo, muffins ou uma torta de ovos e pão, dar banho nas crianças e ir para a cama no horário, a fim de que todos estivessem bem descansados pela manhã. Lauren também encorajou Julie a tirar o hábito das crianças de dormirem na cama dos pais. Esses ajustes requereriam mudar o local do ritual da hora de dormir da cama de Nate e Julie para a cama de cada uma das crianças, bem como reivindicar o quarto dos pais como quarto privado, ao invés de ser o quarto de diversão da família. Finalmente, Lauren ajudou a reconhecer a ira e a manipulação que ela direcionava
às crianças quando ela estava cansada ou com dor. Eu nunca posso ter um tempo para mim. Ou, eu não te disse que a mamãe está com dor de cabeça? Embora o próprio Nate tenha dito algumas das coisas que Lauren e outras mulheres estavam dizendo agora, ouvi-las de outras pessoas fez com que Julie ficasse mais receptiva. Julie aparentava estar genuinamente humilde pela atenção e pelas instruções que estava recebendo, e apesar de continuar a ter falta de consistência, as tarefas domésticas e a maternidade prosseguiram de forma mais suave quando ela aplicava o que aprendera. Contudo, outra vez parecia que a cada passo dado para frente, 2 passos eram dados para trás. Enquanto o verão se aproximava, as questões conjugais reacenderam. Julie desejava: nós precisamos nos separar. Nate e Julie brigavam por qualquer coisa. A forma como Julie criava os filhos, a forma como cuidava da casa, o seu tratamento, problemas ginecológicos, os vícios, álcool, gastos e a liderança de Nate. Julie reclamou: eu tenho mais medo de Nate do que de Deus. Uma enfermeira disse que eu estou em um relacionamento emocionalmente abusivo. Para a nossa equipe de aconselhamento, essas palavras soavam vingativas. Em nosso tempo juntos, Julie confessou que Deus aprecia estar muito longe, que Deus e a sua ira contra Deus e contra Nate estavam criando essa distância. Julie admitiu sua culpa sobre como desempenhava seus papéis de cristã, esposa e mãe, porém ainda parecia evitar a responsabilidade total. Um dos integrantes da nossa equipe de aconselhamento falou: Julie, parece que você decidiu que Nate é a causa de todo o seu estresse. Nate pode ser um fator que adiciona ao estresse, mas a culpa não é dele. Pare de culpá-lo. Vá a Deus e peça ajuda a Ele e receba a graça e misericórdia dele. Nós continuamos o aconselhamento regular com Nate e Julie ao longo do verão. Porém, vimos pouco crescimento. Discutimos a falta de disciplina das crianças por parte dos pais e os constantes conflitos dela com Nate. Ainda assim, o nosso foco na dinâmica conjugal era anulada pelo comprometimento mínimo de Julie em completar as tarefas práticas a ela designadas para ajudá-la a estabelecer novos padrões de pensamento e de interação. Quando o outono chegou, o que marcou um ano inteiro de aconselhamento, o casamento mostrava nenhuma melhora significativa, enquanto os vícios de Julie ao álcool, aos cigarros e às drogas com prescrição médica tinham aumentado. Com o apoio dos líderes da igreja, Nate e a nossa equipe de aconselhamento concordaram que Julie precisava ser internada em uma clínica para desintoxicar-se. Julie se opôs, porém eventualmente aqueceu. Nós encontramos um local recomendado em outro estado, onde ela foi admitida pelo período de 30 dias. Nossa comunicação via telefone foi limitada durante esse tempo, porém fomos capazes de manter um contato mínimo. O estágio de crise continua. Mais vícios e um relacionamento adúltero.
A clínica de internação atingiu o objetivo de desintoxicação. Julie emergiu quimicamente limpa de álcool e o seu psiquiatra até diminuiu suas medicações. No entanto, outro sério problema surgira durante o mês que ela passou na reabilitação. Julie tinha estado cercada por outro conjunto de relacionamentos com pacientes, tanto homens quanto mulheres, não cristãos, que influenciaram-na negativamente. As notícias devastadoras chegaram enquanto Julie ainda estava no seu programa de 30 dias. Ela tinha cometido adultério com um dos pacientes. Sobrecarregada com a culpa, ela ligara da clínica para Nate a fim de confessar sua infidelidade e Nate logo nos informou. Imediatamente liguei para Julie, mencionei que Nate me contara o ocorrido e tentei chamá-la à fé arrependida no limitado tempo que nos foi permitido conversar. Na semana que Julie foi liberada, nós nos encontramos várias vezes com ela e com Nate. Ela explicou o que levou ao seu adultério. Eu senti uma camaradagem com vários pacientes. O cara e eu nos demos bem. Não sei porque eu dormi com ele. Ele fez com que eu me sentisse especial e eu gostei muito disso. Foi difícil discernir se ela estava verdadeiramente arrependida. Por um lado, ela dizia: não tenho orgulho do que fiz. Eu quero ver o nosso casamento funcionar e quero que nossa família dê certo. Na hora aquilo pareceu certo, mas eu sei que não foi certo. Ainda assim, havia tons de justificação e não havia evidência de arrependimento forjado pelo Espírito. Eu encontrei alguém que me aceitava e me amava por quem eu sou. Ele me buscou e eu recebi o amor e a atenção dele. Além do mais, o comprometimento dela com o casamento estava mais baixo do que nunca. Eu sairia do casamento se pudesse e tenho desejado isso há muito tempo, mas me importo com as crianças. Eu tenho medo de não conseguir dar conta sozinha. Sei que Deus não quer o divórcio, mas sinto-me presa em uma jaula. Eu tinha o pensamento de que depois da reabilitação eu conseguiria ser uma mãe melhor, mas não consigo. Julie estava até considerando retornar à cidade onde o centro de reabilitação estava localizado, mantendo a conexão viva através de telefonemas com uma das pacientes descrentes que ela conhecera no programa. Ficou aparente para todos, exceto Julie, que ela tinha profundos problemas no coração, os quais necessitavam de atenção. Os problemas mais internos não eram a dor crônica, a medicação psiquiátrica, os fracassos no casamento e na criação dos filhos, o abuso de substâncias ou até a infidelidade. Na raiz, Julie permanecia consumida consigo mesmo, enquanto buscava uma felicidade em seus próprios termos. A vontade própria dominava a sua vida, manifestando-se tanto na rebeldia quanto na incredulidade. Havia a rebeldia contra Deus e contra a vontade dele. O espírito independente representado em Lucas 19:14, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E ainda havia também uma profunda medida de incredulidade
e medo. Julie sentia-se desesperançada, indefesa, miserável e condenada, apesar dela nunca ter abjurado sua fé em Jesus. Enquanto teólogos debatem sobre se o pecado brota em última análise da rebeldia ou da incredulidade, nós vimos ambas as raízes destes pecados nos encarando. Nossa intervenção novamente incluiu instruções explícitas sobre a graça perdoadora e capacitadora prometida por Jesus a todos os que se arrependem, creem e o seguem. Naturalmente, essas instruções incluíam apelos firmes e ardentes de todos nós da equipe de aconselhamento, insistindo com nossa irmã Julie para que ela se voltasse para Deus. Nós incluímos passos específicos sobre as características desse arrependimento. Lauren e Jen até se ofereceram para encontrar-se com Julie em separado, com o objetivo de fornecerem ajuda espiritual prática. Porém, diante de nossos apelos multifacetados e nossas ofertas de assistência, Julie nunca clamou a Deus por misericórdia e graça. Em nossas sessões nas próximas 2 semanas, nossos pedidos para que ela se arrependesse foram multiplicados. Nós nos voltamos para Joel 2, 1 a 11, onde o povo de Deus tinha incorrido em julgamento por causa de sua desobediência, trazendo sobre si mesmo a invasão de gafanhotos divinamente orquestrada. Contudo, em Joel 2, 12 e 13, o profeta brilha um raio de esperança. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel chamou o povo de Deus ao arrependimento completo de coração, com sinceridade interna, não com hipocrisia externa. Ainda assim, o seu chamado estava enraizado no gracioso caráter de Deus. O arrependimento de Israel não faria Deus ser gracioso e compassivo. Pelo contrário, primeiro Deus é compassivo e sobre essa base ele os chama ao arrependimento. Joel aludiu à famosa auto-revelação de Deus a Moisés em Êxodo 34, 6 a 7. É o caráter gracioso de Deus e sua promessa de misericórdia que lançam as bases para o seu convite feito ao seu povo para que este retorne a ele. A graça dele também fornece a segurança de que Israel seria recebido caso abraçasse o generoso convite do Senhor e escolhesse retornar. Julie precisava ouvir o profeta Joel, enquanto eu retirei a generosa e séria convocação do profeta. Julie, você tem se afastado do Deus que te ama. Do Deus que te ama tanto que mandou o seu próprio filho para morrer por você. Sua vida, seu casamento
e sua família estão colhendo as consequências das suas buscas egocêntricas e Deus, nosso Salvador, está entristecido, mas ele lhe oferece a seguinte esperança, porque ele é o Deus de toda a graça e compaixão. Ele a receberá, Julie. Caso você se volte para ele de todo o seu coração, não apenas com um pouco de remorso e algumas resoluções, mas com um coração que reconhece a própria impotência, rebeldia, egocentrismo e incredulidade. E todos nós a amamos e estamos aqui para ajudá-la. Eu gostaria de poder dizer que esse conselho e apelo mudaram o coração de Julie, mas isso não aconteceu. Ao invés disso, as coisas estavam prestes a piorar mais uma vez. O estágio da crise acelerada: vícios, reabilitação, adultério e fuga. Dentro de uma semana, Julie tinha tomado a direção descendente. Nate nos ligou para dizer que ela voltara a beber e a fumar, havia abandonado a ele e as crianças e fora morar com um homem que ela conhecera em um bar. Ela também se encontrara com um advogado para discutir seu plano para obter uma separação legal seguida de divórcio. Não é de surpreender que ela não quisesse encontrar-se conosco. Nós nos encontramos várias vezes com Nate sozinho, lembrando das promessas de Deus para a sua vida e dando-lhe conselhos práticos do que fazer e do que não fazer. Em nossos momentos juntos, em conjunto com os líderes da igreja, nossa equipe de aconselhamento desenvolveu um plano de intervenção em crise de 6 passos. O passo 1 era entrar em contato com Julie. Nós decidimos quem da equipe de aconselhamento e do grupo de líderes da igreja iria telefonar a Julie e quando ir até ela e conversar com ela. Queríamos que Julie fosse inundada com a magnitude e as consequências do seu pecado, com a sinceridade e o sopro do nosso amor e com a busca ativa da graça de Deus, mas não através de uma abordagem descoordenada e livre a todas as pessoas, pois vários discursos poderiam confundi-la e fazer com que ela se sentisse esmagada pela pressão constante. O passo 2 era manter os líderes da igreja atualizados sobre a situação caso houvesse a necessidade de passarmos para a disciplina restauradora da igreja. Obviamente, o processo de confrontar Julie sobre o pecado já tinha sido iniciado e nós queríamos ter certeza de que os líderes da igreja estivessem envolvidos em nossos esforços intensificados para recuperá-la. O passo 3 era continuar a ministrar espiritualmente a Nate por meio de um aconselhamento contínuo de encorajamento e de prestação de contas. Juntos, nós discutimos a identidade dele em Cristo, sua habilidade em perdoar Julie de coração e como ele deveria tratar Julie, especialmente quando ela visitasse as crianças. Nós concordamos que, dada a embriaguez e instabilidade e a irresponsabilidade de Julie, Nate não deveria permitir que ela tirasse as crianças de casa, a não ser que ela perseguisse ações legais, o que ela não fez. Nós encorajamos Nate a ser educado e amoroso quando Julie visitasse,
que expressasse seu amor e comprometimento a ela e ao casamento deles, convidando-a para arrepender-se e comprometer-se novamente ao casamento e permitindo a ela um tempo sozinha com as crianças enquanto ele estivesse no andar de cima. O passo 4 envolvia advertir Nate sobre os passos legais. No caso de Julie iniciar os procedimentos, sobre decisões para o cuidado das crianças, sobre assuntos financeiros, sobre os compromissos em ministério da igreja e sobre a resposta dele em relação aos questionamentos dos membros da igreja. Enquanto ele aguentava a pressão dos detalhes complexos do redemoinho de ações e das pesadas decisões, nós precisávamos ser fiéis em provê-lo com o tipo de objetividade externa que todos nós necessitamos quando encaramos circunstâncias aterradoras. O passo 5 focava na assistência prática a Nate. Todd e Jen discretamente compartilharam com o grupo pequeno deles a situação geral de Nate e Julie. Como esses fiéis líderes de pequeno grupo estiveram envolvidos desde o começo, eles puderam compartilhar sobre a situação de maneira cuidadosa e compassiva e então mobilizar o grupo pequeno para prestar assistência a Nate com refeições, cuidando das crianças e ocasionalmente com limpeza doméstica para que ele continuasse a trabalhar em seu emprego. O passo 6 envolvia aconselhar os 3 filhos pequenos de Nate e Julie sobre como eles deveriam enxergar a situação e como deveriam reagir à sua mãe. Nós sentamos com as crianças e tentamos explicar a elas, em termos simples e gentis, que a mamãe deles estava vivendo em outro lugar agora, que ela ainda os amava, que ela não estava seguindo a Jesus e obedecendo a Deus nesse momento, que elas deveriam orar pela mãe, assim como amá-la, respeitá-la e obedecê-la quando ela os visitasse. Aparentemente despreocupada com a devastação e a confusão que ela estava causando em sua família, Julie continuou em seus caminhos pródigos pelos próximos 3 meses, o que incluiu o envolvimento sexual com 1 ou 2 outros homens. Durante esse tempo, continuamos a entrar em contato com ela e a ministrar a Nate. Na providência de Deus, houve um pequeno avanço quando o novo namorado de Julie a expulsou de sua casa e a substituiu por outra mulher. Nossa equipe de aconselhamento, em conjunto com os líderes da igreja, apresentavam-na a uma mulher cristã madura da comunidade que a abrigou em sua casa, estabeleceu e aplicou regras rigorosas com respeito ao comportamento de Julie e buscou conversar com ela sobre o Senhor. À medida que Julie começou a ficar sóbria, tanto espiritualmente quanto fisicamente, ela começou a ficar disposta em encontrar-se conosco novamente. Mais uma vez, enfatizamos a graça e as promessas de Deus, reiteramos a sua necessidade de arrepender-se, explicamos como deveria ser o arrependimento e novamente discutimos os compromissos que ela tinha com o Senhor e com Nate. Durante esse período também ajudamos Nate a desenvolver um conjunto de condições razoáveis para o retorno de Julie ao lar. A fim de retornar, Julie necessitava firmar o compromisso de encerrar completamente seus relacionamentos pecaminosos com outros homens, se abster do álcool e de fumar, exceto o uso de um adesivo de nicotina sob orientação médica, retomar o aconselhamento individual e conjugal com um novo compromisso em completar as tarefas,
e abraçar a prestação de contas diária com mulheres maduras específicas que nós tínhamos designado para ajudá-la. Julie também precisava comprometer-se a ler e a aplicar princípios piedosos de criação de filhos, de tarefas domésticas e de práticas de gerenciamento de tempo com a ajuda de várias mulheres mais velhas que a mentoreariam e assistiriam. Finalmente, ela também precisava ser honesta com Nate e apoiar os esforços dele em seguir Jesus em sua própria vida e em aprender a liderar sua esposa e filhos. Após muita discussão, Julie concordou com esses termos. Após meses de rebeldia caprichosa, ela finalmente se mudou de volta para casa com seu marido e filhos. Chega o estágio de restauração. Julie finalmente começa a arrepender-se e a mudar. Se alguém define o aconselhamento como uma conversa entre uma pessoa que está seriamente buscando a sabedoria e outra pessoa que está suprindo percepções bem-vindas a um ouvido atento, então eu fiz pouco aconselhamento com Julie. Embora ela tenha vindo devidamente a cada sessão, antes da sua fuga de rebeldia, seu comportamento deixou claro que ela não queria realmente a nossa ajuda. Ela se esforçou pouco para seguir o meu conselho e para executar as instruções que nós demos a ela e nem estava aberta à profundidade das suas dificuldades. Eventualmente, ela fugiu para um padrão de vida no pecado. Portanto, de certa forma, Julie não era, estritamente falando, uma aconselhada. O aconselhamento baseado na igreja não está consignado ao tipo de abordagem que simplesmente espera que o aconselhamento entenda e aceite. O plano de Cristo para o seu povo é muito mais abrangente do que isso. Embora boa parte do aconselhamento bíblico seja reativo, não devemos ser principalmente pessoas responsivas, mas pessoas perseguidoras como Jesus. Apesar da própria Julie não estar buscando mudança, nossos esforços em ajudá-la não foram em vão, por pelo menos duas razões. Primeira, as sessões em meu escritório estavam criando um relacionamento entre Julie e eu, junto com a nossa equipe de aconselhamento. O tempo que passamos juntos mostrou a Julie o nosso comprometimento para com ela. Até as nossas admoestações e apelos foram vistos, conforme ela admitiu depois, como atos de amor, evidências de que nós verdadeiramente nos importávamos com ela, a despeito da teimosia demonstrada por ela. Nossa disposição em nos encontrarmos com Nate e Julie, vez após vez, diante do crescimento insignificante e da crescente oposição, mostrou a ela o amor do seu Deus personificado através de seus irmãos e irmãs. Receio que, em um ambiente de aconselhamento profissional pago e não cristão, ou Julie ou o conselheiro teriam finalizado o aconselhamento muito antes do estágio final, quando a restauração começou a brotar. Segundo, nosso aconselhamento baseado na igreja foi muito além das conversações com horários marcados no escritório. Como equipe, fomos capazes de servir Nate e Julie de forma prática e termos conversas em ambientes mais pessoais. Lauren, Jan e outras mulheres com coração de servas do grupo pequeno de Julie foram especialmente
ativas em ajudá-la. Seu marido e seus filhos, através de visitas domésticas, companhia em casa, limpeza, preparo de refeições e muito mais. O aconselhamento baseado na igreja pode e deve ir muito além dos 50 minutos semanais de terapia de conversas tão frequentemente qualificadas como o aconselhamento em nossa situação. Foi o corpo de Cristo aconselhando Julie pacientemente, amando-a em palavras, ações e presença, sustentando a esperança do Evangelho e chamando-a a um comprometimento significativo com Jesus e com o seu marido, seus filhos e sua igreja. Apesar da natureza esporádica e da aparente falta de frutos das próprias sessões de aconselhamento, Deus estava trabalhando. Com o retorno dela, Nate e a sua família, nós encontramos em Julie um novo desejo de seguir o Senhor. Nesse sentido, agora ela tornara-se uma verdadeira aconselhada. A filha pródiga retornara. De muitas formas, o trabalho do aconselhamento individual e conjugal estava apenas começando. Eu me vi revisando alguns dos mesmos ensinamentos bíblicos que eu oferecera a ela no início, bem como atribuindo mais uma vez algumas das tarefas práticas que ela já tinha recebido. No entanto, dessa vez, os resultados foram diferentes. Nossa equipe continuou a lidar com uma variedade de grandes questões nos nossos últimos meses de aconselhamento, algumas das quais eram diferentes das questões que nós identificamos inicialmente. Lutando contra velhos vícios. Embora Julie tivesse parado de beber, ela continuava a lutar contra os desejos de beber, fumar e abusar das medicações prescritas para a dor. Os ferimentos que ela sofrera e a cirurgia produziram ataques crônicos de dor e ela ainda era perseguida pelo desejo de afogar as pressões da vida. Não apenas através de alívio legítimo, mas também de meios ilegítimos de escape das dificuldades. Sua disposição em submeter-se à prestação de contas ao seu marido e amigos era uma cerca vital de comportamento. Entretanto, foi principalmente o chamado a confiar em Deus e a obedecê-lo em meio à dor, junto com a promessa de um corpo perfeito no futuro, que a ajudaram a guardar o seu coração pela fé. Julie começou a ver como Jesus poderia, de fato, libertá-la, João 8:31-36, e como o Espírito de Deus poderia verdadeiramente fortalecê-la enquanto enfrentava as fortes tentações de voltar ao comportamento do vício. Ela estava começando a apropriar-se da verdade de 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de forma que a possais suportar. Fortalecendo o casamento. Apesar de Julie e seus diversos problemas terem sido o foco deste capítulo, ambos, Julie e Nate, precisavam seriamente de ajuda para estabilizar e fortalecer o casamento deles.
Mais do que tudo, eles precisavam aprender a suportar, a ministrar, a serem graciosos e a perdoar um ao outro. Filipenses 2, 1 a 5, Marcos 10, 45, Efésios 4, 29 a 5, 2. Nossa equipe ficou muito encorajada quando Julie disse: "Eu amo Nate mais do que eu amava quando nos casamos." Uma passagem criadora de paradigma que esmiuçamos e exploramos em várias sessões foi Colossenses 3, 12 a 17, à luz do que Deus tinha feito por nós e em nos escolher, nos tornar dele, nos amar e nos perdoar. Nós deveríamos amar nosso cônjuge com as graças que refletem o Evangelho e fazer todas as nossas tarefas como se Deus, você, a principal plateia, como se Deus fosse a principal plateia. Porque Deus nos amou, nos perdoou e humilhou-se para nos servir, nós podemos amar, perdoar e mostrar humildade em relação aos nossos cônjuges. Eu ajudei Julie e Nate a entenderem o relacionamento triangular do casamento cristão, tendo Deus no ápice e os relacionamentos individuais com ele e um com o outro, completando o triângulo. Nós também discutimos o panfleto de Jay Adams, What to Do When Your Marriage Goes Sour, que os ajudou a enxergar que o amor bíblico é mais uma questão de serviço e comprometimento do que meramente um sentimento romântico. Restaurando a intimidade sexual. Para Julie e Nate, as dificuldades sexuais existiam muito antes de nos encontrarmos para o aconselhamento, porém o relacionamento sexual deles tinha virtualmente cessado durante a saga dos 19 meses. O desafio no recomprometimento deles ao casamento incluiu muitos dos fatores que tipicamente contribuem para os problemas sexuais: egoísmo, rancor, comunicação não piedosa. Porém, a situação foi exacerbada pela consciência mútua da infidelidade de Julie. Às vezes, Julie experimentava flashbacks de estar com outros homens e afastava Nate, o que levava novamente a sentimentos de culpa, tanto por suas ações do passado, quanto pelas memórias do presente. Além do mais, no início do processo de aconselhamento, encontramos outra surpresa. Durante os meses que Julie estava vivendo com um homem que ela conhecera em um bar, Nate confessara sua própria infidelidade durante um episódio de sexo casual no começo do casamento deles. Embora nós tivéssemos lidado com os múltiplos adultérios de Julie desde o começo, vimos a confissão de Nate como uma oportunidade providencial de lidar completamente com o pecado dos dois nessa área. Deus, em sua graça, trouxe mútua confissão, arrependimento e perdão, suspendendo as medicações psiquiátricas. Antes e durante o nosso longo processo de aconselhamento, Julie vinha tomando diversas drogas psicotrópicas. Através do aconselhamento, ela expressara o desejo de parar de utilizar essas drogas e Nate concordara. Em diversas ocasiões, lembrei Julie de que outras preocupações eram mais urgentes do que a questão dos medicamentos dela.
assegurando-a de que, quando fosse o tempo certo, ela deveria buscar a supervisão de um médico para suspender suas medicações. Agora, em sua temporada de restauração, ela desejava mais fortemente reduzir suas medicações. Os médicos que prescreviam suas receitas cooperaram com esse desejo quando ela mostrou mais estabilidade. No entanto, ainda havia obstáculos a serem vencidos. Nate desejava fortemente que sua esposa ficasse livre das medicações, pois acreditava que um cristão em crescimento deveria ser capaz de lidar com uma vida sem eles. Todavia, Julie era mais ambivalente. Por um lado, ela concordava com Nate e sentia-se culpada sobre necessitar dos medicamentos. Por outro lado, ela tinha medo de como seria a sua vida sem eles. A depressão era uma perspectiva terrível para ela. Em várias ocasiões, o desejo de Nate levara Julie a repentinamente diminuir ou descontinuar a prescrição do seu médico sem consultar um profissional. Essas decisões nunca acabavam bem para Julie. Em uma ocasião, Julie entrou em um estado descontrolado de mania que não poderia ser vencido mesmo após horas de conversa bíblica. Todos os nossos esforços para acalmá-la pessoalmente ou por telefone foram infrutíferos. Em outra ocasião, de 00:45 a 1:30 da manhã, nós nos sentamos ao telefone enquanto eu buscava repetidamente, sem nenhum benefício, centrar a mente dela no Salmo 121, versículos de 1 a 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Felizmente, esse episódio foi curto e Julie logo foi estabilizada com a ajuda de suas medicações prescritas. Apesar desses tipos de dificuldades, com o tempo, Julie foi capaz de reduzir significativamente sua dependência das medicações psiquiátricas prescritas através de um processo controlado e monitorado passo a passo pelo médico. Desenvolvendo habilidades na criação de filhos. Os problemas com o casamento e com a criação dos filhos emergiam frequentemente no aconselhamento, e as diferenças entre Nate e Julie sobre a criação de filhos estavam amplificando os conflitos deles. 4 grandes questões recorrentes estavam latentes enquanto eles tentavam criar seus filhos juntos. Primeiro, Julie era relutante em disciplinar as crianças. Ela admitiu que odiava ouvir as crianças chorarem ou gritarem quando ela os mandava não fazer. Sua capitulação extremamente sensível a levava a interferir e anular Nate, mesmo quando ele tentava criar as crianças com a disciplina apropriada. Aqui nós ajudamos Julie a lidar com os seus muitos temores, mostrando a conexão bíblica entre amor e disciplina e explicando como uma disciplina física bíblica amorosa e controlada era um meio apropriado e efetivo de treinar seus filhos. Junto com o compartilhamento de passagens relevantes da Escritura, nós pedimos que ela lesse o livro esclarecedor de Ginger Plowman, Não Me Faça Contar Até 3. Segundo, Nate e Julie discordavam sobre se as crianças deveriam dormir na cama com eles. Julie era permissiva, mas Nate achava que isso
precisava parar. No fundo, Julie concordava, percebendo que essa questão estava ligada à sua aversão em negar às crianças tudo o que elas desejavam. Ao discutirmos essa discordância em um ambiente controlado, Julie confessou sua frouxidão e reconheceu os efeitos dessa frouxidão sobre a sua família. Juntos trabalhamos em um plano sensato para pôr fim a esse hábito. Terceiro, Nate e Julie discordavam sobre as opções de escola. Em particular, eles diferiam sobre a questão do homeschooling. Educar os filhos é uma questão significativa, transportada com o grande peso da responsabilidade ligada a fortes e frequentemente divergentes opiniões. Por isso sabíamos que seria essencial gastar um tempo substancial discutindo esse assunto. Nate preferia que Julie ensinasse seus filhos em casa e até mesmo colocou a mão na massa na hora de ensinar enquanto eles tentavam. Quando Julie foi mal sucedida, eles sabiamente descontinuaram esse passo. Essa concessão acabou sendo um grande passo na vida de Nate, pois ele abriu mão de seus fortes desejos a fim de servir os interesses de sua esposa. Finalmente, Nate e Julie discordavam sobre terem ou não mais filhos. Nate queria mais, porém Julie sentia que eles deveriam encerrar e ficar como estavam. Embora isso fosse claramente uma decisão deles, eu encorajei Nate a desistir dos seus planos até que os problemas pessoais de Julie e do casamento melhorassem. Eu também o encorajei a esperar até que Julie expressasse o desejo de uma quarta criança. Nate concordou e sua humilde aquiescência ao desejo de Julie sinalizou outro grau de mudança em sua vida à medida que ele crescia em seu amor e serviço em relação à sua esposa. Estabilizando as finanças da casa. Outra área de pressão e conflito era o gasto de Julie. Algumas vezes, o modo como ela lidava com as finanças ficava fora de controle e ela frequentemente não estava disposta a ficar dentro do orçamento. Nós ajudamos Nate e Julie a desenvolverem uma sabedoria acerca das finanças e práticas do orçamento ao ao fazerem parceria com um membro da igreja treinado em aconselhamento bíblico de finanças. Os hábitos prévios de Julie de correr ao consultório médico ou ao pronto-socorro e pagar prescrições já tinham cobrado o seu preço das finanças que já eram apertadas. Para a frustração de Nate, era ele quem sentia frequentemente o peso desse débito. Contudo, Julie aprendeu a lidar melhor com suas lutas pessoais e à medida que o amor e a comunicação deles cresceram, eles foram capazes de reduzir os gastos dela e juntos passaram a serem parceiros em um plano de gastos. Desenvolvendo habilidades domésticas. O nosso aconselhamento formal, trabalhando em conjunto com a ajuda prática de várias mulheres piedosas da igreja, auxiliaram Julie a desenvolver suas habilidades domésticas. Foi encorajador ver quão efetivo o corpo de Cristo pode ser em uma área prática como o cultivo de um ambiente doméstico acolhedor e eficiente. As mulheres, tanto do Ministério de Aconselhamento quanto do pequeno grupo de Julie, se voluntariaram para ajudar. As melhoras foram pequenas, porém Lauren
e Jan notaram um progresso constante. A vida de Julie não era perfeita, porém ela estava melhorando em muitas áreas. Com a ajuda de Deus, ela parara de beber e desfrutava de uma vitória significativa sobre suas tentações que aumentavam de forma irregular. Sob o cuidado de um médico, Julie também parou de tomar suas medicações psiquiátricas. E ela estava grata a Jesus por sua graça, que a capacitou a reagir às suas tribulações sem se voltar às drogas psiquiátricas. O casamento de Nate e Julie também continuou a crescer. Eles estavam aprendendo a navegar os conflitos, a experimentar um aumento na intimidade sexual e a manter o perdão mútuo pelos pecados que ambos cometeram um contra o outro. Os seus filhos estavam tornando-se uma renovada fonte de alegria ao invés de uma fonte de conflito, na medida que Nate e Julie cresciam na habilidade de juntamente aplicar a disciplina amorosa, firme e consistente. Eles também estavam desenvolvendo um ritmo saudável de renda e gasto, o que reduziu grandemente o conflito nessa área de alta ansiedade da vida. Vendo tantos ângulos de um bom progresso, nós mutuamente concordamos em descontinuar o aconselhamento formal, embora continuássemos a ter conversas constantes e sessões de checagem. O grupo pequeno deles, que já tinha oferecido forte apoio e ajuda consistente durante os períodos de crise do casal, continuou a ser fonte de comunhão e encorajamento. Conclusão: lições de um caso difícil. Esse caso me ensinou diversas lições, especialmente ilustrando e confirmando o valor tanto do aconselhamento bíblico quanto do aconselhamento baseado na igreja. Primeiro, em casos difíceis como este, as medicações psiquiátricas não são a resposta, contudo, podem ser úteis por tempo limitado e para um determinado propósito. O aconselhamento bíblico fornece as respostas que a medicação psiquiátrica não pode fornecer. No melhor dos casos, a medicação pode estabilizar a mente e o humor da pessoa durante uma temporada, mas isso não muda a pessoa. Ao mesmo tempo, fui relembrando da minha necessidade de comunicar-me claramente com a aconselhada sobre a sua medicação, aconselhando a ela e seu marido sobre como deveriam se comunicar com os seus médicos. Segundo, em casos difíceis como este, o aconselhamento secular não é a resposta. Embora Julie nunca tenha buscado a terapia secular de conversa semanalmente, ela de fato recebeu um pouco de conselho secular profissional durante suas visitas a vários psiquiatras. Seus 30 dias de reabilitação também estiveram cheios de terapia individual e em grupo. Mas nenhum desses esforços foi profundo o suficiente para expor o coração egocêntrico, temeroso, culpado e teimoso como a raiz das lutas de Julie. E eles nunca chegaram autossuficiente para conectá-la com o seu Redentor. O único em quem ela encontraria perdão, esperança e o poder para a mudança progressiva. Terceiro, em casos difíceis como este, até o aconselhamento bíblico
se for definido estritamente como mera terapia bíblica de conversa, não é suficiente. O aconselhamento bíblico não deve ser apenas baseado na igreja. Deve também ser impulsionado pela igreja e saturado pela igreja. Uma das críticas frequentemente feitas contra o aconselhamento bíblico é que podemos levar alguns a pensarem que para ter um aconselhamento bem-sucedido, tudo o que você precisa é de um conselheiro piedoso, uma Bíblia, o Espírito Santo e um aconselhado disposto. Todos os aconselhamentos que são fiéis às Escrituras irão reconhecer o papel vital desempenhado pela igreja na vida de um aconselhado cristão. Pessoas enredadas em pecados severos têm a tendência de isolarem-se por várias razões. Elas estão apaixonadas pelo seu pecado, envergonhadas por causa dele, são muito orgulhosas para deixar que os outros saibam, muito autossuficientes para deixar que os outros entrem em sua vida. Têm a falta do desejo de mudar, creem que podem vencer os seus problemas por conta própria ou não querem incomodar os seus amigos com os problemas de longo prazo que desafiam as soluções simples. A própria Julie era marcada por algumas dessas tendências, na medida em que a nossa equipe de aconselhamento caminhou com ela durante o longo caminho e os nossos líderes de pequeno grupo mobilizaram discretamente os membros do grupo pequeno dela. Julie experimentou o amor de Cristo através de nós, a igreja dele. Quarto, em casos difíceis como este, as dinâmicas situacionais e os ângulos do aconselhamento podem mudar drasticamente. O que começou como um simples caso de aconselhamento conjugal transformou-se em um aconselhamento intenso com um cônjuge, pelo menos durante o maior período do tempo. Meu plano inicial era aconselhar Nate e Julie sobre o casamento deles. Todavia, logo ficou aparente que nós necessitávamos focar mais em Julie. Embora Nate não estivesse isento de erros e precisasse mudar, e o relacionamento dele certamente precisasse de ajuda, nós tínhamos que fazer alguns ajustes durante o voo e centrar nossa atenção em Julie. Quinto, em casos difíceis como este, a mudança é um processo a longo prazo. Nenhum aconselhamento com um período de 8 a 12 semanas, ou mesmo no período de durante 8 a 12 meses, era suficiente para Julie. Muitos fatores impediram que esse fosse um caso de curta duração. O legalismo profundamente enraizado de Julie, suas experiências prévias ruins com a igreja, os problemas variados e crônicos que ela apresentava, a falta de suporte da família, os altos padrões e o espírito crítico do seu marido, as pressões de ser mãe de várias crianças pequenas, a desonestidade dela sobre a profundidade das suas dificuldades e a fuga de sua comunidade cristã, que durou meses, sem mencionar os entraves diários que emanavam do mundo da carne e do diabo. Sexto, em casos difíceis como este, o aconselhamento bíblico depende, em última análise, do poder do Espírito de Deus, que trabalha por meio de graça individuais e corporativas. Isso é verdadeiro em qualquer situação, não importa quão simples ou complexa, breve ou longa. Porém, os casos difíceis revelam uma necessidade mais profunda, um desespero pela poderosa graça de Deus para agir com precisão.
Enquanto reflito sobre o meu relacionamento com Nate e com Julie, percebo que fiz um bom trabalho, mas não um ótimo trabalho. Por vezes eu deveria ter interferido mais rapidamente no início. Eu perdi a profundidade dos problemas de Julie. Eu poderia ter sondado mais profundamente sua vida e sua história. Compreendi mal suas relações psiquiátricas e como os médicos estavam tentando tratá-la. Subestimei a força dos vícios dela e falhei em não adaptar com suficiente rapidez a minha própria estratégia de aconselhamento com ela. Embora eu tenha utilizado muitos dos mesmos métodos de aconselhamento de forma bem-sucedida por anos, no caso de Julie, eles não pareceram pegar. Através desse caso difícil, Deus não foi gracioso apenas em mudar Julie, mas foi igualmente gracioso em me fazer crescer para ser um conselheiro mais competente. Eu sou grato a Deus e a Julie. Ela me tornou, ela, ela se tornou minha irmã e amiga do meu lado do treinamento. Ela me mostrou como Deus estava trabalhando. Ela modelou uma fé fraca, porém perseverante diante dos numerosos obstáculos, inclusive diante dos pecados nos quais ela estava emaranhada. Um dos meus professores de aconselhamento frequentemente desejava que seus alunos tivessem pelo menos um caso difícil ao longo de seus ministérios. Uma pessoa teimosa, difícil de mudar, para servir como um lembrete perpétuo de que o pecado é profundo, a mudança é difícil, o crescimento é progressivo, o amor requer paciência e somente Deus transforma as pessoas no tempo dele e da maneira dele. Com Julie, a oração que o meu professor fez por mim foi respondida.